Olá! O Ficus elástica é conhecido popularmente como árvore da borracha. É uma árvore nativa da Ásia tropical, que já foi largamente utilizada na arborização urbana. Porém, com as variedades que estão surgindo no mercado, está sendo uma das plantas mais desejadas nas urban jungles, principalmente essas variedades de folhagens coloridas. Isso porque, quando jovem, se adapta muito bem aos ambientes internos com boa claridade. Você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. Se já gostou desse tema, deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Isso, além de ajudar o canal a crescer, o YouTube vai indicar esse vídeo para mais pessoas. E se for novo por aqui, seja bem-vindo e se inscreva ativando o sininho para ser notificado de cada vídeo postado. Bora conhecer mais sobre essa incrível planta e saber tudo para ter sucesso no cultivo dela. O Ficus elástica no local de origem pode ultrapassar a 50 metros de altura. É uma árvore muito altaneira, ramificada, de troncos lenhosos, eretos. Mas o que mais chama a atenção dessa planta são suas folhas, que são grandes, elípticas, brilhantes e muito rígidas. Botanicamente são conhecidas como folhas coriáceas, lembram couro. E elas podem ser diversas variedades. A tradicional é muito verde, mas existem também de variedades variegatas e as que estão sendo mais cultivadas hoje, a variedade tricolor e uma que tem um vermelho rubro, muito intenso, com a folhagem quase negra. E elas são conhecidas como Ficus elástica rubi. Essa aqui é tricolor, na verdade ela é uma folhagem variegata que quando jovem fica muito rosada e à medida que as folhas vão envelhecendo, os tons rosados dela vão ficando menos intensos. E o Ficus elástica burgundy, que é esse rubro, muito bonito, que tem sua folha de um contraste belíssimo junto com as plantas de folhagens verdes. E uma curiosidade sobre essa variedade é que ela tem uma estípula que envolve as folhas novas num tom vermelho vivo, que também se contrasta e chama atenção. Os ficus elásticos têm em suas folhas uma nervura central muito bem demarcada. Em todas as variedades essa nervura se destaca. Sobre o cultivo dessas variedades, como eu já citei, elas se adaptam muito bem aos ambientes internos, isso quando jovens, pois são plantas que estão sendo produzidas em estufas, mas elas são plantas arbóreas e se adaptariam muito bem ao sol pleno. Aí vai a sua escolha, você quer cultivar a meia sombra ou ao sol pleno? Caso você opte em cultivar a meia sombra, é só trazer da floricultura e colocar num ambiente com intensa claridade natural, podendo receber um pouquinho de sol no início da manhã ou no final da tarde. Mas se você quiser colocar numa varanda mais ensolarada, você tem que adaptar a planta gradativamente, colocando aos poucos nessa exposição maior solar. E sobre a rega tem alguns segredinhos. Elas devem ser regulares e também generosas. Você deve regar com abundância o vaso todo, deixando escorrer a água no fundo do vaso. Mas só voltar a regar novamente quando a superfície da terra estiver seca. Para isso, enfie o dedo da terra e perceba essa terra se está úmida ou não. Não tem como eu te falar de quanto em quanto tempo você deve regar, pois varia conforme o clima da sua região. Sobre a terra ou mistura de plantio, aquela mais estercada, rica em matéria orgânica, favorece o desenvolvimento da planta, assim como as adubações equilibradas a cada 2 ou 3 meses. Para isso, use um adubo tipo NPK 10-10-10 ou mesmo humus de minhoca, colocando sobre a superfície e revolvendo com a terra resistente. Porém, sendo uma planta que está sendo muito usada em vasos, é interessante que você cultive em vasos grandes, proporcionais à muda que você tem. Essa planta, assim como os demais ficus, possuem raízes aéreas e é comum essas raízes saírem do tronco, como também se expandindo sobre a terra. Quando cultivadas nos canteiros, nos jardins, é até muito indicado colocar longe de calçadas e caminhos, pois essas raízes sobressaem do piso e podem danificar estruturas. E de tempos em tempos vale a pena você fazer o reenvasamento. Para isso, sempre use também drenagem no fundo dos vasos.
A poda de limpeza e a poda de ramificação são as mais praticadas. A limpeza é aquela que a gente retira as folhas que estão mais velhas, amareladas e secas. E as de brotação é quando você quer que a planta se ramifique. Então a gente retira parte do caule e a planta, nesse ponto que você vai retirar, ela vai ser estimulada a se ramificar e assim criar uma arvoreta que fica muito bonita. Você pode inclusive aproveitar essas pontas do caule que você retirou para fazer mudas. Apesar de serem árvores, estão sendo muito cultivadas em vasos e por isso não precisam de ter o sistema radicular tão bem formado. Quando cultivadas para ser árvores de grande porte, o ideal é a gente fazer a reprodução por sementes. Mas é muito mais demorado. E para colher sementes você tem que ter a árvore adulta e é mais difícil de encontrar também. As estacas colocadas em terras arenosas mantidas úmidas e na meia sombra criam novas mudas em pouco tempo. Agora, sobre o uso paisagístico, são excelentes para criar volumes generosos nas composições protegidas de sol forte, seja ambientes internos ou aquela varanda ou jardim interno bem iluminados. As variedades coloridas vão criar contrastes também nas composições e que deixam um charme junto com as outras plantas verdes. E uma dica para deixar sua planta ainda mais bonita é você passar um pano com água pura, bem macio ou uma esponja macia sobre as folhas. Vai deixá-las ainda mais brilhantes e se destacar na sua casa. Já fizemos outro vídeo onde eu mostro várias espécies de ficus. São várias plantas, tem trepadeira, tem árvores de vários tamanhos, com folhas bem variadas. Vamos deixar o card aqui, como também na descrição, que está com o resumo completo desta planta para você. E caso tenha ficado com alguma dúvida, me pergunte e deixe seu comentário. Muito obrigada por assistir e até a próxima!